Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Naemi e hoje eu vou contar para vocês a história de Mefibosete. Antes disso, vamos ouvir um pouquinho de música? Vamos cantar um pouquinho? Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente, sem nenhum mal. Você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé, forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. A gente já cantou um pouquinho, agora vamos para o versículo bíblico. O versículo bíblico, para memorização, de memorização, está em 1 Samuel 20:42. Samuel 20:42, que diz assim: cumpramos sempre a promessa que nos fizermos uns aos outros. Vamos repetir? Cumpramos sempre a promessa que nós fizermos uns aos outros. Vamos lá? Os filisteus lutaram contra os israelitas no monte de Gileade. Muitos israelitas foram mortos e outros fugiram. Os filisteus cercaram Saul e seus filhos. A luta era muito feroz. Vocês lembram, né, crianças, da história? Onde muitos deles foram atingidos, outros tiveram que fugir. E que é a da morte de Saul, que Saul foi ferido por uma das flechas e ele pediu para que o moço que eu carregava que eu matasse, mas como ele não matou, Saul se lançou sobre a sua espada e se matou. Muito tempo depois, no dia seguinte, os filisteus invadiram o acampamento de Saul e acharam os corpos de Saul e de seus 3 filhos e caídos no monte de Gileade. Então eles cortaram a cabeça de Saul, tiraram sua armadura. Saul e Jonatas foram mortos e Mefibosete, filho de Jonatas, tinha apenas 5 anos de idade. E ao chegar a notícia da morte de Saul e Jonas, a mulher que cuidava de Mefibosete pegou e fugiu, mas estava com tanta pressa que deixou ele cair e fazendo com que ele ficasse aleijado. Com a morte de Saul, Davi se tornou um novo rei. Depois de algum tempo, o rei Davi perguntou se havia alguém da família de Saul que ainda estivesse vivo, para que ele usasse com sua benevolência. Porque ele havia feito um pacto com Jonatas, que eles seriam fiel um com o outro entre a descendência de Davi e a descendência de Jonatas. Mas quase ninguém sabia disso. Então, um dos servos falou que um servo chamado Ziba tinha sido servo de Saul. Talvez ele poderia saber. Foi então que Davi chamou Ziba e perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa como prometi a Jonatas? Aí Ziba lhe respondeu: sim, existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Então Davi mandou buscá-los. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, chegou, ele se ajoelhou, encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. E Davi disse: Mefibosete? E ele respondeu: às suas ordens, meu senhor. Não fique com medo.
Eu serei bondoso com você por causa de seu pai, Jonatas. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. Você será bem-vindo na minha mesa. E então, Davi chamou Ziba, servo de Saul, e disse: Estou devolvendo a Mefibosete, neto de seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e sua família. Você e seus filhos e seus empregados cultivarão a terra para ele e a sua família. Farão colheita para ele e terão comida. E eles terão comidas. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Então ele respondeu: Farei tudo o que o Senhor manda. Dali em diante, Mefibosete passou a comer junto ao rei como se fosse um filho dele. E ele tinha um filho pequeno chamado Mica. E todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era aleijado de ambos os pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias comia junto com o rei Davi. Tá vendo, crianças? Davi cumpriu com sua palavra, mesmo sendo rei de Israel. Ele poderia ter esquecido e tal, mas não, ele cumpriu com a sua palavra e com a sua promessa. E pôde ajudar Mefibosete, porque ele estava numa terra, ele era para ser considerado príncipe, né? Porque ele era neto do rei Saul e estava vivendo na miséria, abandonado, esquecido. Mas por conta de Davi ter cumprido sua promessa, ele pôde ajudar a Mefibosete, que teve uma vida boa, como se fosse um dos filhos do rei Davi.